Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para nos aprofundarmos na doutrina católica. Eu, com minhas limitações, com meu conhecimento parco, limitado, mas com o desejo de compartilhar com vocês aquilo que eu sei, porque esta é a nossa missão. Essa é a missão do católico, do batizado, anunciar a boa nova de Cristo a todos. E neste mês de junho, somos chamados a recordar de um mistério muito especial, de um mistério extremamente profundo, que diz respeito a Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua encarnação. Deus, que existe desde sempre e para sempre, se fez homem. E ao fazer-se homem, Ele, que já possuía um coração divino, quis também possuir um coração humano. E com esse coração humano quis amar-nos. E não só isso, Deus fez do seu próprio coração humano uma fonte inesgotável de amor, com a qual Ele quer saciar-nos, tornando-nos assim capazes de amá-lo e de amar também a nossos irmãos e irmãs como o próprio Deus nos ama. Afinal de contas, foi isso que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, o disse em sua última ceia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como poderíamos amar uns aos outros como Cristo nos ama, sem que Ele nos alimentasse ou nos preenchesse com o seu próprio amor? E é isso o que Cristo faz, deixando que o seu coração seja perfurado pela lança do soldado e fazendo com que dele jorrasse sangue e água, o que representa para nós o seu amor, o amor divino derramado sobre nós. Isso nós podemos perceber primordialmente no próprio Evangelho. E por isso vamos agora ao Evangelho de João, que narra justamente o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que a lança do soldado transpassasse o seu lado e, consequentemente, o seu sacratíssimo coração. Peçamos antes que o Senhor nos ilumine, para que assim possamos usufruir ao máximo de Sua palavra. Claro que para isso necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Por isso, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia quae tu creasti pectora. Emite Spiritum tum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustrationem docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolationem gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
actiones nostras quesumus Domine aspirando preveni, et adjuvandum prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiet, et per recepta finiatur, per Christum Dominum nostrum. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Este Evangelho, retirado de João capítulo 19, versículos 31 a 37, nos mostra o momento em que Cristo se deixou transpassar pela lança do soldado. Mas por que eu digo que Cristo se deixou transpassar? Afinal de contas, ele estava morto. Como que ele poderia ter se deixado transpassar? Ora, caríssimos, aqui, obviamente, devemos entender que Cristo é Deus. E como Deus, ele permitiu que tudo o que acontecer em sua paixão acontecesse. Ele o permitiu, ele o quis. Em todos os momentos, inclusive aquilo que acontecer após sua morte, aconteceu com sua divina permissão. Então, nisso não devem haver dúvidas. Cristo teve total controle sobre sua paixão e morte de cruz. Inclusive, quando ele permitiu que seu coração fosse transpassado pela lança do soldado, ele o fez com um intuito, obviamente. Claro, cumprir as Escrituras, que previam que o Messias seria transpassado, não teria seus ossos quebrados. Isso tudo se deu. Mas isto tudo se deu, claro, por um intuito divino. Deus, desde sempre, tinha em sua consciência, em seu intelecto divino, o desejo de fazer com que tais coisas se realizassem. E aqui está um significado sublime. Deus, em seu Filho Jesus, que é Deus, obviamente, quis nos manifestar a infinitude, a enormidade do seu amor. Sim, e como o coração sempre, desde a antiguidade, é o símbolo, um dos símbolos principais do amor, já que os antigos consideravam o coração como a sede da vontade, ou a sede dos afetos. Então, sendo assim, quando Cristo deixa o seu coração ser transpassado, derramando sangue e água, isto é, derramando tudo o que nele existia, uma vez que Cristo já se encontrava morto, ele quer desse modo expressar até que ponto chegou por amor a nós. Então é como se realmente Cristo derramasse ou deixasse com que do seu coração brotasse um amor infinito, inesgotável. É o amor de Deus que jorra do coração de Jesus. Sim, pois foi por amor que Cristo se deixou transpassar. E podemos ver nisto tudo um grande simbolismo, pois o sangue e água derramados do coração de Jesus também representam a Eucaristia e o batismo, respectivamente, que são os sacramentos fundamentais que nos inserem no corpo de Cristo e nos fazem estar em comunhão com Cristo. Eucaristia e o batismo são elementos fundamentais que também foram derramados, surgiram, brotaram do coração de Jesus, pois
Foi por amor que Cristo nos concedeu tais sacramentos. Então, vejam, caríssimos irmãos e irmãs, como é grande o amor de Deus para conosco. E é isso que a Igreja também percebe ao ler tal passagem das Escrituras. O amor infinito de Deus para conosco, um amor misericordioso que está disposto a nos amparar, a nos perdoar, a nos libertar de toda falta e a nos acolher no paraíso. Pode haver maior amor do que este, que dá a vida por nós? Não. E é isso que a Igreja percebe neste trecho da Escritura, como podemos perceber lendo um dos parágrafos do Catecismo, mais precisamente o parágrafo 478, onde a Igreja nos diz: Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim, como está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Continua o Catecismo. Amou-nos a todos com o coração humano. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, transpassado por nossos pecados e para a nossa salvação, precipus consideratur indes et symbolus ilius amoris, quod divinus redemptor aeternum patrem omniusque universos continenter adamat. E agora a tradução: é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Este último trecho do parágrafo é retirado da encíclica Auriensis Aquas de Pio XII, que fala justamente sobre a devoção ao coração de Jesus. Assim vocês percebem, meus caros irmãos e irmãs, que o coração de Jesus, o coração humano de Jesus, e aqui seria bom até colocar um parênteses sobre isto. O que é o coração de Jesus? Mas antes vamos terminar o que fora falado no Catecismo. O coração de Jesus, o coração humano de Jesus, é símbolo do amor que Cristo Jesus teve e tem pelo Pai e por nós. Cristo nos amou com esse coração humano. Sim, nosso Senhor Jesus Cristo, como bem sabemos por nossa fé católica, Ele é homem e Deus. Ele desde sempre é Deus e será para sempre Deus, pessoa divina, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porém, o Verbo Divino se encarnou, assumiu nossa humanidade e, ao se encarnar, fez com que um corpo e alma humanos pertencessem à sua pessoa divina, que continuou sendo divina. E essa pertença se dá por uma união que nós chamamos de união hipostática, que une a divindade e a humanidade numa só pessoa divina. Numa só pessoa divina. Não temos aqui duas pessoas, uma humana e outra divina. Não, a humanidade pertence a uma pessoa divina. Então, nesse sentido, podemos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma pessoa divina, possui humanidade. Então, ele possui, na verdade, duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. Mas consiste em uma só pessoa. Uma só pessoa. Divina, antes de tudo, e humana, uma vez que possui divindade. Então não entendam, por exemplo, como muitos hereges no passado entenderam, que se Nosso Senhor possui duas naturezas, então seria como se um homem fosse possuído pela pessoa divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, isto não tem sentido. Isto é algo contrário à fé católica. Não se trata de uma possessão, como se Jesus, o Verbo Divino, viesse e dominasse a vontade de um homem,
de um homem qualquer que teria nascido de Maria Santíssima. Então ele simplesmente dominou aquela humanidade. Não. A humanidade gerada no ventre da Nossa Senhora, o corpo e a alma humana gerados no ventre de Maria Santíssima, foram gerados só e especificamente para o Verbo Divino. Portanto, eles pertencem só à pessoa do Verbo Divino. E nisso consiste o mistério da encarnação. Duas naturezas em uma só pessoa. Mas isso nos leva também a perceber a realidade do coração de Jesus. Porque quando falamos no coração de Jesus, em primeiro lugar temos que falar num coração divino. Porque Deus existe desde sempre, Ele nos ama desde sempre. Uma vez que Ele nos ama, Ele possui um coração. Como sendo, é claro, o princípio da divindade, ou a vontade e inteligência divinas do Deus Altíssimo. Isso nós consideramos o coração divino, algo totalmente além da realidade de um coração humano. Mas quando falamos em Nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que Ele se encarnou, Ele assumiu também um coração humano, que devemos entender a partir de dois aspectos. A partir do aspecto carnal, corporal, porque Nosso Senhor teve um coração mesmo, um órgão corporal, que nós chamamos de coração, que bombeava o seu sangue no seu corpo. Então ele teve um coração físico. Mas também teve um coração espiritual, que foi sua alma humana. E com essa alma humana, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus, que é Deus, Ele quis amar ao Pai e a nós. Então, é a alma que é a sede da vontade, é a alma que nos permite conhecer, que nos permite querer, que nos permite, enfim, viver. Tira a alma de um corpo, o corpo deixa de viver. Mas no caso do ser humano, a alma nos permite inteligência, isso é, entender as coisas, e nos permite usar da vontade, isto é, o querer, um querer livre, agir de acordo com o nosso próprio desejo, ou com nossas próprias, por nossa própria iniciativa. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo possui um coração humano nesses dois sentidos, por possuir o órgão, coração, e por possuir uma alma espiritual humana. Então, o coração também deve ser entendido como alma espiritual, no sentido espiritual propriamente. E assim Cristo nos quis amar. Ele quis se entregar, quis servir ao Pai, quis dar sua vida por nós, usando desse coração, dessa vontade humana. Sim. E deste modo, podemos dizer que, claro, em Nosso Senhor havia praticamente 3 corações. No entanto, todos os 3 caminhavam juntos, formando o que podemos dizer um único coração, no sentido assim místico, no sentido místico. Pois em nenhum momento, tanto o coração órgão físico como o coração alma se opuseram ao coração divino. Pelo contrário, em todos os momentos, em Nosso Senhor Jesus Cristo, esses 3 corações caminhavam juntos, porque todos os 3 estavam ligados a uma única pessoa divina. Por isso não vemos Nosso Senhor Jesus Cristo em nenhum instante se deixando dominar por paixões, por exemplo, por emoções muito fortes. Mesmo quando ele sentia dor ou sentia medo, em nenhum momento tais dores, medos, emoções o impediram de fazer a vontade do Pai. Como muitas vezes acontece conosco, que dominados pelas paixões, acabamos deixando de lado a lei de Deus. Com Cristo, isso nunca aconteceu. Mesmo quando ele estava suando sangue, cheio de angústia em seu coração, no Horto das Oliveiras, ele disse: faça-se a vossa vontade, não a minha. Mostrando ter um pleno controle, inclusive sobre o seu coração carnal, sobre sua realidade corporal, sobre seus afetos.
Mas também Nosso Senhor mostra ter pleno controle sobre o seu coração espiritual, sobre sua alma, porque em nenhum momento sua inteligência e sua vontade se opuseram à inteligência e vontade divinas. Cristo sempre quis conhecer profundamente a vontade do Pai e sempre quis colocá-la em prática com máxima perfeição e dedicação, amando ao Pai acima de tudo. Assim percebemos que o coração de Cristo, esse único coração, formado de 3 dimensões e 3 realidades, é o coração que nos ama infinitamente e que se deixa transpassar para assim derramar seu amor sobre nós, para que assim, alimentados e saciados com esse amor, fôssemos capazes de amar a Deus e ao próximo como Deus nos ama. E caríssimos, somos chamados a nos saciar com esse amor que é derramado do coração de Jesus. Por isso, busquemos os sacramentos, busquemos a confissão, busquemos o perdão de nossos pecados, busquemos a comunhão para sermos alimentados com o próprio corpo de Cristo, com o próprio coração de Cristo. Busquemos viver uma vida orante, para que a graça de Deus nos fortaleça e reavive em nós o amor tão necessário para vivermos santamente nessa terra. Tenhamos devoção ao coração de Jesus. Se você ainda não tem em sua casa uma imagem, uma estátua, estampa do coração de Jesus, entronize uma imagem do coração de Jesus em sua casa. Existe até um ritual para tanto. No entanto, o importante é que tenhamos a imagem, a representação do coração de Jesus, para nos lembrarmos sempre que o amor de Deus por nós é infinito, inesgotável, incomparável. E que mesmo que passemos por grandes dificuldades, grandes quedas, grandes pecados, podemos sempre esperar que o coração de Jesus nos conceda o seu perdão. Porque um coração tão amoroso como este jamais haveria de renegar o seu perdão àqueles que o amam e que estão dispostos a mudar de vida. Busquemos, portanto, o coração de Jesus e o seu infinito amor, que Ele com certeza não nos negará, não nos privará daquelas graças que mais necessitarmos para a nossa santificação. Fiquem na paz de Deus. Que o coração de Jesus vos cumule com todas as bênçãos do céu. E que o Imaculado Coração de Maria, que é a ponte que nos aproxima do coração de Cristo, interceda sempre por nós, para que saibamos amar o coração de Jesus como o coração de Maria sempre o amou, com um amor infinito, ilimitado, incomparável, perfeito. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Fiquem na paz de Deus e até nosso próximo encontro, se Deus o permitir.